E aí, pessoal, tudo certo? Aqui é o professor João, a nossa primeira atividade remota da disciplina de Química para o primeiro ano de Eletrotécnica. Beleza? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando nessa pandemia, tá bom? E a gente vai começar com uma revisão, uma retomada de conteúdo sobre atomística. A primeira parte de atomística que a gente já começou a ver em sala de aula nesse mês que a gente teve, né, de aula no comecinho do ano, tá bom? Então vamos lá. Espero que vocês relembrem alguns conceitos, que vocês não tenham esquecido tudo isso, tá bom? Mas se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem me procurar no atendimento síncrono também, que eu vou ofertar toda semana no mesmo horário de aula que a gente tinha no início do ano, belezinha? Então é o seguinte, começando aqui a nossa aula. Então, ó, retomando, nós temos os três modelos atômicos de Dalton, Thomson e Rutherford. Lembrando que a teoria atômica ela começa lá com os filósofos Leucipo e Demócrito, onde eles diziam que o átomo seria uma partícula indivisível que compõe a matéria. O primeiro modelo atômico ele vem explicar esse átomo proposto por Leucipo e Demócrito, dizendo o seguinte, que seria no caso o modelo atômico de Dalton. Né? Ele diz que o átomo é esférico, maciço e indivisível. E esse modelo foi conhecido como modelo da bola de bilhar, tá bom? O que acontece? Nesse modelo atômico aqui, Dalton propôs que átomos de um mesmo elemento químico apresentam a mesma massa e propriedades químicas. Porém, é impossível que um átomo de um elemento químico se transforme em outro. Por exemplo, é impossível que um átomo de chumbo se transforme num átomo de ouro, como os alquimistas queriam, certo? Só que é possível que átomos de elementos químicos diferentes unam-se formando novas substâncias químicas. Por exemplo, a molécula de água, H2O, ela é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, a união desses átomos diferentes conseguem formar uma nova substância química. Belezinha? O segundo modelo atômico que a gente estudou é o modelo atômico de Thomson, que diz que o átomo ele é esférico maciço, com fluido positivo e elétrons na sua parte periférica. Esse modelo atômico ele provém de um experimento com o tubo de raios catódicos, né, que Thomson fez, e vocês têm aí nos materiais que a gente já estudou no comecinho do ano, beleza? Dá uma olhadinha lá no experimento, que a gente fez o desenho bonitinho, dá uma olhadinha lá que vocês vão lembrar, tá? O que esse modelo atômico em suma diz? Que o átomo ele é uma esfera positiva e ao redor dele nós temos partículas negativas. Essas partículas negativas ficaram conhecidas como elétrons, tá bom? Esse modelo foi conhecido como o modelo do pudim de passas, só que aqui no Brasil vamos dar uma brasileirada agora nisso, né? Vamos lembrar lá do brigadeiro, onde a massa do brigadeiro é positiva e os granulados ali seriam os elétrons com a partícula negativa, como partícula negativa. O nosso terceiro modelo atômico, então, a gente tem aqui o modelo atômico de Rutherford, tá? Esse modelo atômico de Rutherford, ele diz o seguinte, que o átomo ele é formado por um núcleo positivo e ao redor dele existe uma região chamada de eletrosfera, que seriam órbitas em que os elétrons ficariam girando ao redor do núcleo, tá? Essa região nuclear seria a região onde está concentrada a massa do núcleo. E a eletrosfera, apesar de ela ter uma massa, ela tem uma massa muito pequena, ele considera uma massa desprezível. Então veja bem, a eletrosfera tem massa, porém uma massa desprezível. E a eletrosfera, segundo esse modelo atômico, ela é muito maior do que o núcleo, beleza? E apresenta espaços vazios. Então essas são as características. Núcleo positivo, eletrosfera negativa, que seria onde ficariam os elétrons, tá? O núcleo é onde está concentrada a massa e a eletrosfera apresenta uma massa desprezível e também apresenta regiões, no caso, com espaços vazios, ok? Esse núcleo positivo apresentaria partículas conhecidas como prótons, ok? Que seriam essas partículas positivas. Então agora a gente vai falar sobre a descoberta de uma partícula conhecida como nêutron, que seria descoberta a partir de Chadwick, ok? Então vamos para o próximo slide. Bom, Chadwick ele descobriu o nêutron a partir de um experimento onde ele bombardeou uma placa de berílio. Claro que isso aqui é uma coisa muito resumida do experimento dele, tá? Ele bombardeou uma placa de um metal chamado berílio com partículas alfa, que seriam núcleos do elemento químico hélio. E um dos produtos formados,
ele percebeu que apresentava a mesma massa de um próton, porém sem a sua carga positiva, beleza? E aí então a gente tem essa partícula conhecida como nêutron, ok? Essa partícula, segundo Chadwick, estaria situada na região nuclear do átomo, ou seja, agora nós temos um átomo que apresenta partículas positivas, que seria o próton, né, no seu núcleo, e no núcleo nós temos também partículas de carga elétrica nula, porém com a mesma massa de um próton. Na região da eletrosfera continuam os elétrons, beleza? Então, núcleo com próton e nêutron, eletrosfera com elétron. Então, veja só, pessoal. Se o núcleo é onde está concentrada a massa atômica e no núcleo nós temos prótons e nêutrons, então a gente pode dizer que a massa atômica ela é igual à somatória de prótons e nêutrons. Então, aqui embaixo nós temos uma formulazinha. A é igual a Z mais N, beleza? Ou seja, a massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. O número atômico significa o número de prótons, beleza? Bom, então agora eu voltei aqui, né, para a gente resolver esse exemplo, beleza? Ó, seguinte, nós temos aqui o iodo 53 e 127. O que significa esses valores? O 127 é o maior valor e sempre o maior valor é a massa. O 53, que é o menor valor, vai ser o número atômico. Então, sempre o maior valor a massa, o menor valor o número atômico, beleza? Bom, então aqui A é igual a Z mais N, ou seja, a massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons, certo? Então, sabendo que a massa é 127 e que o número atômico é 53, eu tenho que o número de nêutrons é 127 menos 53, ou seja, o número de nêutrons aqui é igual a 74. Então, aqui embaixo, eu coloquei a massa igual a 127, o número atômico igual a 53, o número de prótons igual a 53, o número de elétrons também é igual a 53. Ó, lembrando, o número atômico e o número de prótons significam a mesma coisa, né? E quando o átomo é eletricamente neutro, o número de prótons e elétrons são iguais. Então, se o número de prótons é 53, o número de elétrons é 53. Ou seja, eu tenho 53 prótons no núcleo e 53 elétrons na eletrosfera, certo? E o número de nêutrons a gente calculou aqui é igual a 74. Certinho? Vamos para o próximo slide, então. Beleza, então. Mas quando que um átomo não seria eletricamente neutro? Ok. Então, vou até voltar para a tela aqui para explicar. Existem alguns átomos que nós chamamos de íons. E esses íons são átomos que perdem ou recebem elétrons. E a gente vai separar esses íons em dois grupos, os cátions e os ânions, tá bom? Os cátions, eles perdem elétrons e eles apresentam carga resultante positiva, enquanto que os ânions são átomos que recebem elétrons e apresentam carga resultante negativa, ok? Então, veja bem, ó, vamos fazer alguns exemplos agora. Olha só. Então, ó, esse exemplo, o primeiro exemplo que a gente tem aqui é o exemplo do íon cálcio. E esse íon cálcio, ele apresenta carga resultante 2+, beleza? Essa carga aqui, ó, significa o quê? Carga positiva significa que o átomo perdeu elétrons, ou seja, ele é um cátion, tá? Essa carga positiva aqui significa que o átomo perdeu 2 elétrons. Então, veja só, vamos fazer um cálculo aqui, ó. Esquece essa carga positiva aqui. Então, nós temos A igual a Z mais N, né? Então, massa igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Então, sabendo que a massa é 40 e que o número de prótons é 20, nós temos que o número de nêutrons é 40 menos 20, ou seja, é 20 também. Então, veja bem, ó, massa 40, número atômico 20. Se o número atômico é 20, o número de prótons é 20. Só que essas duas cargas positivas aqui significam que esse átomo ele apresenta duas cargas positivas a mais em relação às negativas. Ou seja, se ele tem 20 prótons e ele apresenta duas cargas positivas a mais, significa que ele tem 18 elétrons. Então, esse átomo perdeu 2 elétrons e ficou com 18. Ok? O número de nêutrons permanece aqui. Então, ó, o íon representado tem 2 elétrons a menos em relação ao átomo eletricamente neutro. Beleza? Um átomo eletricamente neutro teria 20 prótons e 20 elétrons.
Só que aqui, como ele tem carga 2+, ele perdeu 2 elétrons, então ele tem 18 elétrons agora, certo? Vamos para o segundo exemplo, que seria o nosso íon fósforo, beleza? Então, olha só, íon fósforo 3-. Então, aqui nós temos o fósforo de massa 31 e número atômico 15. Então, ó, massa é igual ao número de prótons, massa é igual ao número atômico mais número de nêutrons. Então, a gente tem que a massa é igual a 31, número de prótons é igual a 15, número de nêutrons a gente não sabe. Então, número de nêutrons é igual a 31 menos 15, então o número de nêutrons é igual a 16. Então eu tenho aqui massa 31, número atômico 15. Se o número atômico é 15, o número de prótons também é 15. Beleza? Agora veja só, aqui eu tenho uma carga elétrica resultante negativa. Ou seja, ele tem 3 elétrons a mais em relação ao átomo eletricamente neutro. O átomo eletricamente neutro teria 15 prótons e 15 elétrons. Só que aqui eu tenho 3 elétrons a mais. Então, ele recebeu 3 elétrons, ele tem agora 18 elétrons. E o número de nêutrons a gente já achou no cálculo aqui. Beleza? Então, o íon representado tem 3 elétrons a mais em relação ao átomo eletricamente neutro. Show? Vamos para o próximo slide de revisão. Deixa eu sair daqui agora. Ó, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as semelhanças atômicas. As semelhanças atômicas a gente já viu também em sala de aula, tá bom? E as semelhanças atômicas, a gente vai separar em 4 grupos: os isótopos, os isóbaros, os isótonos e os isoeletrônicos, tá bom? Os isótopos, eles são átomos de um mesmo elemento químico com diferentes números de massa. Então aqui, já vou voltar aqui para a tela, só um minutinho. Ó, voltei para a tela. Então aqui é o seguinte, galera. Átomo de um mesmo elemento químico sempre vai apresentar o mesmo número de prótons, beleza? Então essa é a regra. Tem o mesmo número de prótons e é o mesmo elemento químico. Então toda vez que eu falar aqui, ó, mesmo elemento químico, lembrem-se disso, certo? Então são átomos de um mesmo elemento químico, ou seja, tem o mesmo número de prótons, porém apresentam diferentes números de massa, certo? Os isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes, ou seja, apresentam número de prótons diferentes, só que apresentam a massa igual, beleza? Agora, os isótonos, eles são átomos de elementos químicos diferentes, ou seja, têm diferentes números de prótons, eles apresentam diferentes números de massa, só que o número de nêutrons vai ser igual, beleza? E os isoeletrônicos são espécies químicas diferentes que apresentam o mesmo número de elétrons, tá? Então, agora aqui a gente vai ter número de elétrons igual. Então, posso ter íons diferentes com o mesmo número de elétrons, certo? Então, isótopo lembra do P, mesmo número de prótons. Isóbaro, A, mesmo número de massa, que seria o A da nossa formulazinha. Isótonos, o N, mesmo número de nêutrons. E isoeletrônico, mesmo número de elétrons. Show? Vamos fazer exercícios agora. Então, exercício 1, exercício da PUC de Campinas, que diz para a gente, né, examinar as proposições a seguir. Então, ali, ó, o íon magnésio, 2+, e o átomo de neônio são isótopos porque tem igual número de elétrons. Bom, para começar, eles não são isótopos. Por quê? Porque eles não são o mesmo elemento químico, né? Porque eles apresentam diferentes números de prótons, né? Ó. Então, se eles apresentam diferentes números de prótons, eles não são isótopos, beleza? Isoeletrônicos apresentam o mesmo número de elétrons, ok? Aí sim ele estaria certo. Se ele falasse que eles são isoeletrônicos, estaria certo. Por quê? Ó? Ele tem número atômico 12, só que ele perdeu 2 elétrons, então ele tem 10 elétrons. Aqui ele é um átomo eletricamente neutro, então ele tem 10 prótons e 10 elétrons. Então o termo está errado, o 1 está errado, tá? O item 2, os isóbaros argônio e potássio, aqui eles são realmente isóbaros, né? Ó, eles apresentam a mesma massa, têm propriedades químicas diferentes. Sim, eles apresentam propriedades químicas diferentes, né? Por 2 motivos. Eles são elementos químicos diferentes e eles estão em famílias diferentes na tabela periódica, que é algo que a gente vai estudar futuramente. Beleza? O cloro 37 e o cálcio 40 são átomos isótonos, ou seja, apresentam o mesmo número de nêutrons, né? Esse seria o termo correto para os isótonos. Só que aqui ele diz o seguinte, que eles apresentam o mesmo número de massa, e aí está errado, né?
a massa deles são diferentes, ó. Olha só, aqui é 37, aqui é 40. O número de nêutrons é igual, então eles são realmente isótonos. Só que a explicação para o termo isótono está errado. Então a única resposta certa que nós temos é a segunda, ou seja, a gente teria que assinalar a letra B. Ok? Vamos para o próximo. Então o exercício 2 ele pede o seguinte: os números atômicos e de massa de A e B são dados em função de x. Então tem ali os átomos A e B com os seus valores em função de x. Sabendo-se que o número de massa de A é igual ao número de massa de B, podemos concluir que então eles são isóbaros, né? Eles apresentam o mesmo número de massa. E a gente vai ter que verificar qual que é a massa aqui, ó. Aqui a gente percebe que o valor de cima é a massa. Nem tanto pelo átomo A, mas a gente pode ver pelo átomo B, né? Ó. 5x mais 12 é maior do que 4x menos 1. Então, a massa está em cima. Sempre o maior valor seria a massa. Então, a massa vai estar em cima aqui e a massa vai estar em cima aqui. Então, se eles são isóbaros, nós temos que 8x é igual a 5x mais 12, certo? Então, vamos lá. Sabendo que a massa de A é igual à massa de B, nós temos que 8x é igual a 5x mais 12. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Deixar tudo que tem o x de um lado e o 12 do outro. Então, se o 5x está somando, ele vai ter que passar para o outro lado subtraindo. Então, 8x menos 5x é igual a 12. Ou seja, 3x é igual a 12. Vamos isolar o x, passando o 3 para o outro lado. Se o 3 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 12 sobre 3. Ou seja, x é igual a 4. Então, substituindo agora todos os x por 4, nós temos 8 vezes 4 e 3 vezes 4 mais 4. Então, aqui o A, nós temos 32 e 16. 32 de massa e 16 de número atômico. Para B, nós temos 5 vezes 4 mais 12 e 4 vezes 4 menos 1. Isso vai dar 32 de massa e 15 de número atômico. Ou seja, eles são isóbaros, né? A gente já sabia disso pelo enunciado, só que um apresenta número atômico 16 e o outro apresenta número atômico 15. Eles são elementos diferentes, certinho? Vamos voltar aqui para as alternativas. A e B pertencem ao mesmo elemento químico? Vamos voltar. Não, né? Eles não pertencem ao mesmo elemento químico porque eles apresentam número de prótons diferentes. B possui 16 nêutrons. Vamos voltar lá. B possui 16 nêutrons. Vamos fazer a conta. Ó. 32 menos 15 dá 17 nêutrons. Então está errado. Letra C. O número atômico de A é igual a 15. Vamos verificar aqui. Ó. O número atômico de A é igual a 15. O número atômico de A é igual a 16. Né? Está errado. O número de nêutrons é igual ao número de prótons para o átomo A. Vamos verificar isso aí. Ó, o átomo A ele tem 16 prótons e ele também tem 16 nêutrons. Porque ó, como que a gente calcula o número de nêutrons? Né? É a massa menos o número atômico. Então, 32 menos 16 dá 16. Então, ele tem 16 prótons e 16 nêutrons. Então, essa alternativa está correta. Então a resposta correta, vou sumir aqui da tela, seria a letra D. O número de nêutrons de A é igual ao número de prótons. O número de nêutrons é igual ao número de prótons para o átomo A. Belezinha? Então essa foi a nossa aula. Eu agradeço vocês por terem assistido, certo? E eu vou postar uma atividade agora para vocês na sala de aula do Google, no Google Classroom da turma. E vocês têm até a semana que vem para me entregar. A gente vai conversar melhor sobre isso no atendimento síncrono. Um abraço, cuidem-se e é isso aí. Saudades de todos. Até mais.